Eles tinham a aparência, o charme e os holofotes, só não tinham o talento. Em uma era dominada pela imagem e manipulação de estúdio, algumas estrelas surgiram não por suas habilidades de atuação, mas por todo o resto. Esta é a lista impressionante de estrelas da Era de Ouro que não conseguiam atuar nem para sair de um saco de papel, mas de alguma forma se tornaram lendas. Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller era um nadador olímpico de classe mundial, não um ator treinado, e isso ficava evidente. Quando a MGM o escalou como Tarzan no sucesso de 1932, Tarzan, o Homem Macaco, eles não estavam apostando na sua entrega de diálogos, estavam apostando no seu corpo. Com um físico esculpido e carisma primal, Johnny resmungou seu caminho através de mais de uma dúzia de aventuras na selva. Suas performances eram rígidas, seu alcance emocional limitado a um olhar vazio ou um grito estrondoso, mas o público não se cansava. Não foi a atuação que fez de Weissmuller um nome conhecido, foi o mito. Ele se tornou a personificação viva da fantasia do homem selvagem e seu grito icônico se tornou mais famoso do que qualquer fala que ele tentou dizer. Os críticos zombavam de sua falta de profundidade, frequentemente observando que o chimpanzé ajudante Cheetah dava performances mais sutis, mas na América da Era da Depressão, o público não estava procurando por Shakespeare. Eles queriam escapismo, e Johnny lhes deu uma selva para se libertarem. Apesar de ser rígido em cenas dramáticas e frequentemente ler as falas como uma criança aprendendo a falar, seu apelo nunca diminuiu. Os estúdios ganharam milhões e Weissmuller se tornou um ícone não porque era um grande ator, mas porque nunca precisou ser. Ele era músculo, mito e movimento. E para o público, isso era suficiente. Ed Wood. Ed Wood é lembrado principalmente como um diretor notoriamente ruim, mas muitos esquecem que ele também atuou em seus próprios filmes, e mal. Seja em suas estranhas aparições vestido de mulher ou em participações desajeitadas em filmes B de baixo orçamento como Glenn ou Glenda, as atuações de Ed eram rígidas, sem emoção e quase alienígenas. Ainda assim, é exatamente isso que os tornava inesquecíveis. Wood não tinha formação formal, nem carisma natural e uma interpretação tão rígida que poderia ser confundida com um manequim de loja de departamentos, mas havia algo estranhamente cativante nele. Um tipo de paixão equivocada que fazia você torcer por ele mesmo quando ele falhava espetacularmente. Sua popularidade cult explodiu póstumamente graças ao filme biográfico de 1994 de Tim Burton, Ed Wood, onde Johnny Depp o imortalizou como um excêntrico adorável. É irônico que alguém tão amplamente considerado como um dos piores atores de seu tempo tenha acabado mais famoso do que muitos de seus talentosos colegas. Mas Ed tinha o que Hollywood muitas vezes recompensa mais do que habilidade, audácia. Ele nunca deixou de acreditar em seu próprio gênio, mesmo quando o público ria dele em vez de com ele. Sua fama não veio do reconhecimento, mas do glorioso espetáculo de seu fracasso. Steve Reeves. Antes de Arnold Schwarzenegger, havia Steve Reeves, o garoto propaganda dos épicos de espada e sandália dos anos 50. Com bíceps hercúleos e um queixo perfeito, Reeves foi feito para a lenda, mas atuar nunca foi seu ponto forte. Em filmes como Hércules e Os Últimos Dias de Pompeia, ele entregava suas falas com uma rigidez robótica, sua voz dublada na maioria das vezes para mascarar a falta de desempenho. Reeves tornou-se famoso não por sua habilidade de dar vida aos personagens, mas por sua pura fisicalidade. O público ficava impressionado com sua figura escultural e sua beleza clássica, não pela profundidade de seus diálogos. Suas cenas frequentemente dependiam de longos olhares silenciosos ou de flexões em vez de envolvimento emocional. Os críticos frequentemente brincavam que Reeves tinha duas expressões, ardente e confuso. Ainda assim, seus filmes eram sucessos internacionais. Em uma era obcecada por mitos, heróis antigos e masculinidade musculosa, Reeves incorporava tudo isso. Sua incapacidade de atuar não importava porque sua própria presença realizava uma fantasia. Enquanto os críticos reviravam os olhos, as vendas de ingressos contavam uma história diferente. No final, Steve Reeves se tornou uma lenda não pela força de suas atuações, mas pela força de seus músculos. Kim Novak. Kim Novak era a resposta do estúdio a Grace Kelly, loira, enigmática e de uma beleza estonteante. Mas quando se tratava de atuação, as performances de Novak eram frequentemente emocionalmente distantes e rígidas, faltando a intensidade que seus papéis exigiam. Sua famosa atuação em Vertigo deveria ter sido uma aula de complexidade psicológica, mas os críticos da época acharam sua interpretação sem vida e distante. Ela era deslumbrante de se ver, mas difícil de se conectar. Apesar disso, ela alcançou a fama, atuando ao lado dos maiores nomes da época, de Frank Sinatra a James Stewart. Sua beleza e mistério mantiveram-na em destaque.
holofotes, mesmo quando suas performances não conquistavam os críticos. Alguns atribuíram sua rigidez ao medo do palco ou ao controle excessivo do estúdio, mas os papéis de Novak frequentemente pareciam emocionalmente vazios. A verdade é que Kim Novak se tornou uma estrela não porque incendiava a tela com sua atuação, mas porque ela incorporava um glamour frio e intocável. Seus defeitos como atriz tornaram-se parte de seu charme, fazendo dela a femme fatale ideal em uma era obcecada por aparências. Ela pode não ter feito o público sentir, mas fez com que eles olhassem, e em Hollywood isso era mais do que suficiente. Tab Hunter. Tab Hunter era o galã que toda adolescente queria nos anos 1950. Queixo quadrado, cabelo dourado pelo sol e um sorriso de Hollywood tão perfeito que podia cegar paparazzi. Mas por trás desse exterior polido estava um homem lutando para desempenhar até mesmo o papel dramático mais simples. Os críticos frequentemente acusavam Hunter de entregar as falas como se estivesse lendo uma caixa de cereal. Suas emoções pareciam ensaiadas, suas reações atrasadas e sua presença na tela, embora visualmente magnética, carecia da complexidade que tornava uma atuação verdadeiramente memorável. E ainda assim, a Warner Bros. O promoveram como um fenômeno. Ele estrelou filmes como Damn Yankees e Battle Cry, onde os roteiros foram cuidadosamente elaborados para minimizar suas fraquezas e destacar seu charme. O público não parecia se importar que sua atuação carecia de profundidade emocional. Eles só queriam olhar para ele. Na verdade, seu alcance limitado era frequentemente mascarado por um trabalho de câmera inteligente, trilhas sonoras exuberantes e subtramas românticas que dependiam inteiramente de seu apelo visual. O que tornou a ascensão de Hunter mais fascinante foi o segredo que ele carregava. Em uma era profundamente homofóbica, ele foi forçado a esconder sua sexualidade. O medo, a pressão, a fachada constante, tudo isso pode ter contribuído para sua presença rígida na tela. Atuar para Tab era uma questão de sobrevivência, e talvez por isso nunca tenha parecido totalmente natural. Apesar das críticas, Hunter era um queridinho das bilheterias, liderando revistas de fãs e até gravando músicas de sucesso. Sua carreira desafiava a lógica, construída na imagem, não na habilidade. Ele pode não ter emocionado corações com sua atuação, mas os conquistou com seu rosto, e na Hollywood dos anos 1950, isso era moeda suficiente. Alan Ladd. Alan Ladd era uma curiosa contradição. Ele tinha a voz de um sussurro, a presença de um fantasma, e ainda assim se tornou um dos astros de cinema mais icônicos das décadas de 1940 e 50. Sua atuação em Shane é considerada lendária, embora não por causa de qualquer espetáculo em sua atuação. Ladd era frequentemente acusado de ser insosso, monótono e emocionalmente contido. Na verdade, não era incomum que coestrelas o ofuscassem completamente em cenas que exigiam carga emocional. Mas o silêncio misterioso e sombrio de Ladd, de alguma forma, tocou o público do pós-guerra. Ele era a tela em branco perfeita na qual os espectadores podiam projetar seus próprios sentimentos. Sua pequena estatura e comportamento reservado lhe conferiam uma aura de azarão que fazia o público torcer por ele, mesmo quando suas atuações pareciam frias ou desconectadas. Hollywood percebeu logo que Ladd não era um ator de grande alcance. Seus papéis eram deliberadamente escolhidos para se adequar à sua entrega monótona. Pistoleiros estoicos, soldados reservados, amantes emocionalmente distantes. Diretores construíam filmes inteiros em torno de suas limitações e, surpreendentemente, funcionava. Seu silêncio tornou-se sua força. Sua quietude tornou-se sua linguagem cinematográfica. No entanto, nos bastidores, Alan Ladd lutava contra a insegurança e a depressão. Ele sabia que não era um ator forte. Ele uma vez admitiu que frequentemente se sentia como uma fraude. Mas em uma cidade obcecada por criar mitos, seu tormento interno foi enterrado sob quadros bem iluminados e bilheterias. Alan Ladd pode não ter dominado a arte, mas tornou-se um mito cinematográfico fazendo menos e fazendo-o da maneira certa. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield não foi contratada para atuar. Ela foi contratada para explodir em cada cena como um golpe de publicidade ambulante. Com seu cabelo platinado, voz sussurrante e figura de ampulheta, ela era a tentativa do estúdio de recriar Marilyn Monroe. Mas ao contrário de Marilyn, Jayne carecia de sutileza emocional ou nuances de personagem. Sua atuação era caricata, sua interpretação exagerada e sua presença tão focada no espetáculo que frequentemente beirava a autoparódia. E, no entanto, o público a adorava. Filmes como The Girl Can't Help It ou Will Success Spoil Rock Hunter? Não exigia talento para atuar. Eles precisavam de uma mulher que chamasse a atenção e vendesse pôsteres. Jayne interpretava o mesmo papel repetidamente, uma loira burra com um toque sexy, porque era o único papel que ela conseguia interpretar. Mas tudo isso era planejado. Ela abraçou o absurdo, usando sua persona como uma ferramenta de marketing.
Jayne Mansfield não era apenas uma atriz ruim. Ela era uma marca brilhante. Ela conhecia suas limitações e as maximizava. Cada risada na tela, cada piscadela exagerada, era feita para reforçar sua imagem. Os críticos reviravam os olhos, mas ela ria a caminho do banco. Ela também tinha uma mente surpreendentemente afiada fora das telas, fluente em vários idiomas e possuía um QI alto, características que ela escondia para preservar sua persona de símbolo sexual. Sua carreira de atriz pode ter faltado em variedade, mas sua manipulação da máquina de imagem de Hollywood foi genial. Jayne Mansfield tornou-se um ícone da cultura pop não pelo que trouxe para a tela, mas pelo que representava fora dela. Uma era em que a celebridade podia superar a habilidade e o espetáculo podia substituir a substância. Rock Hudson. Rock Hudson era o ideal masculino americano, alto, bonito, com uma voz retumbante e um sorriso que parecia esculpido por anjos. Ele estrelou romances glamourosos e épicos de guerra ao longo dos anos 50 e 60, frequentemente ao lado de Doris Day ou interpretando um herói robusto. Mas apesar de sua presença, sua atuação era frequentemente criticada por ser unidimensional. Ele raramente transmitia conflito interno, vulnerabilidade ou a profundidade emocional que seus papéis exigiam. A entrega das falas de Hudson era limpa, mas carecia de sutileza. Suas expressões raramente variavam além de agradável ou preocupado. Os diretores frequentemente construíam filmes em torno de sua aparência e charme, evitando momentos dramáticos ou deixando que atores coadjuvantes carregassem as cenas emocionais. Em Sublime Obsessão ou Tudo o que o Céu Permite, seus personagens exigiam transformação, mas as atuações de Hudson permaneciam neutras. Ainda assim, o público o adorava. O sistema de estúdio sabia exatamente como enquadrá-lo fisicamente e narrativamente como o galã com um coração de ouro. Sua história pessoal, é claro, era muito mais complexa. Um homem gay no armário em uma época de intolerância brutal, Hudson passou sua vida atuando fora das telas mais do que dentro delas. E talvez isso tenha enfraquecido sua presença na tela, sempre tendo que se esconder, controlar e editar a si mesmo. Apesar de suas limitações, Rock Hudson era um superstar. Sua atuação pode não ter chamado a atenção, mas seu impacto cultural certamente chamou. Ele se tornou prova de que na era de ouro de Hollywood, a aparência certa poderia lançar um império, mesmo quando as atuações não o faziam. Lucille Ball. Lucille Ball é justamente lembrada como um dos maiores ícones cômicos da televisão, mas o que muitas vezes é esquecido é quão limitado era seu alcance de atuação fora de seu famoso papel como Lucy Ricardo. Antes de I Love Lucy, ela passou anos como atriz contratada em filmes B, frequentemente escalada como uma figurante glamurosa ou garota do coro. Suas atuações nesses primeiros filmes eram rígidas, esquecíveis e sem peso emocional. Até a própria Ball admitiu que não se considerava uma atriz séria. O que fez de Lucille Ball uma superestrela não foi o talento dramático, foi o timing cômico, a expressividade física e a pura simpatia. Em I Love Lucy, ela aperfeiçoou a arte do slapstick, usando expressões exageradas, movimentos corporais selvagens e inflexões vocais que a tornaram um nome conhecido. Mas tente removê-la da persona de Lucy e a magia começava a desaparecer. Suas tentativas de drama cinematográfico, como em The Big Street ou Lourdes, foram recebidas com respostas mornas. Críticos notaram seu desconforto em cenas emocionais, sua entrega robótica e a tensão estranha que ela trazia para papéis não cômicos. Os estúdios rapidamente perceberam que Lucy funcionava melhor em uma bolha cômica cuidadosamente controlada. Qualquer desvio revelava suas fraquezas como atriz. Mas Lucille Ball também foi uma pioneira. Ela não precisava ser uma grande atriz. Ela era uma grande artista. Ela transformou um conjunto limitado de habilidades em um império global. A DeSillo Productions ajudou a construir a base da televisão moderna. E seu carisma, mesmo quando mal aplicado, era inegável. Então sim, Lucille Ball pode não ter tido alcance dramático, mas ela não precisava. Ela se tornou uma das mulheres mais amadas na história da cultura pop americana, com um único personagem interpretado à perfeição repetidamente. Victor Mature. Victor Mature era o homem de confiança de Hollywood quando precisavam de alguém alto, moreno e classicamente bonito para usar uma toga ou brandir uma espada. Em filmes como Sansão e Dalila, Demétrio, O Gladiador e O Manto Sagrado, Mature se destacava entre os coadjuvantes com presença, mas não muito mais que isso. Os críticos frequentemente zombavam de suas atuações inexpressivas, chamando-o de Victor Obscure por sua incapacidade de mostrar emoção genuína. O próprio Mature era surpreendentemente honesto sobre suas limitações. Ele uma vez brincou: "Eu não sou um ator, e tenho 64 filmes para provar isso.
Sua admissão apenas aumentou seu apelo. Ele sabia o que estava vendendo, e não era sutileza ou habilidade shakespeariana. Sua presença na tela era frequentemente descrita como posada. Ele tinha o corpo de um deus grego, mas as expressões de um professor substituto entediado. Em cenas românticas, ele parecia ligeiramente confuso. Em cenas dramáticas, parecia que tinha perdido as chaves do carro, mas não importava. Ele era um banquete visual e o público vinha pelo espetáculo, não por Stanislavski. Hollywood o usava como decoração de cenário, parte homem, parte estátua, e funcionou. Em uma era obcecada por fantasia visual, Mathieu se encaixava perfeitamente no molde. Sua atuação não convidava à empatia, convidava à admiração, distância e espanto. Victor Maturi era a prova de que a boa aparência podia ser uma armadura, protegendo alguém das críticas e abrindo portas que se fechariam para colegas mais talentosos, mas menos fotogênicos. Ele pode não ter comovido corações, mas enchia os cinemas, e era isso que os estúdios valorizavam. Joan Crawford. Joan Crawford tinha presença, sem dúvida. Com suas maçãs do rosto marcantes, olhos intensos e andar imponente, ela iluminava a tela. Mas a verdade emocional de seus personagens, isso já era outra história. Crawford tinha uma tendência a exagerar. Cada gesto era exagerado, cada fala entregue como se fosse uma questão de vida ou morte. A sutileza não estava no seu repertório. Ela era uma mestre do melodrama, e embora isso funcionasse em filmes como Mildred Pierce, também revelava uma tendência a exagerar nas emoções a ponto de distrair. Críticos e colegas de elenco frequentemente descreviam suas atuações como forçadas, mecânicas e excessivamente estilizadas. O diretor George Cukor uma vez comentou que ela atuava com as sobrancelhas. Parte do problema era a obsessão de Crawford por controle. Ela ensaiava obsessivamente, nunca permitindo que a espontaneidade entrasse em uma atuação. Cada movimento era calculado, cada lágrima pré-planejada. Essa meticulosidade a fazia parecer inautêntica. Você podia ver o esforço, mas raramente sentir a emoção. No entanto, ela era uma estrela. Não apenas uma estrela, mas uma potência. Sua ambição, ética de trabalho e reinvenção incessante a mantiveram relevante por décadas. Ela sabia como adaptar sua imagem, manipular a mídia e transformar suas falhas em forças dramáticas. O público ficava cativado pela persona, mesmo que as performances às vezes parecessem vazias. Joan Crawford pode não ter sido uma grande atriz pelos padrões técnicos, mas era uma mestre da imagem. Sua fama não foi construída na ressonância emocional, mas no espetáculo, escândalo e poder de estrela. Ela não atuava com o coração. Ela atuava com a linha do maxilar. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. era um turbilhão de talento. Ele podia cantar, dançar e encantar uma plateia como poucos. Mas quando se tratava de atuação pura, especialmente em papéis dramáticos, Davis tinha dificuldades. Suas atuações em filmes como A Man Called Adam e Sweet Charity eram frequentemente descritas como rígidas, excessivamente teatrais ou emocionalmente desconectadas. Davis tinha uma energia incrível, mas isso nem sempre se traduzia em um trabalho de personagem convincente. Ele tinha uma tendência a performar em vez de incorporar, uma herança de suas raízes no vaudeville e no palco. Os críticos observaram que sua atuação dramática parecia alguém interpretando uma versão de Sammy Davis Jr., em vez de se tornar outra pessoa completamente. Havia também a questão do estereótipo. Hollywood não sabia o que fazer com um artista negro multitalentoso que desafiava categorizações fáceis. Como resultado, Davis frequentemente era escalado para papéis que ou o reduziam a um truque ou exigiam demais de suas habilidades dramáticas não refinadas. A tensão entre seu carisma na vida real e suas limitações na tela resultava em resultados irregulares. Ainda assim, Davis era uma força cultural. Ele quebrou barreiras raciais, estrelou shows em Vegas e permaneceu um ícone pela pura força de vontade. O público perdoava suas fraquezas na atuação porque ele lhes dava tudo o mais: estilo, ritmo e alma. Sammy Davis Jr. pode não ter dominado o monólogo dramático, mas ele ainda conseguia levantar o público, e no final, o talento para o espetáculo contava mais do que o realismo na tela. Bela Lugosi. A interpretação assombrosa de Bela Lugosi como Drácula em 1931 o tornou uma lenda instantânea, mas também revelou uma dura verdade. Ele não conseguia realmente atuar fora desse papel. Com seu forte sotaque húngaro, entrega teatral e postura rígida, Lugosi era mais adequado para pantomima de palco do que para atuação naturalista em filmes. Embora perfeito para um príncipe vampiro gótico, seu estilo não se adaptou bem às demandas crescentes do cinema. Ele frequentemente entregava as falas com uma ênfase lenta e exagerada.
fazendo até mesmo diálogos simples parecerem não naturais. Natural. Críticos observaram que Lugosi teve dificuldades com sutileza. Ele atuava como se ainda estivesse no palco, projetando para a última fila, mesmo quando um close-up pedia uma intensidade suave como um sussurro. E ainda assim, apesar de suas limitações, ele era cativante. Hollywood continuava escalando-o para papéis de terror, não porque ele era versátil, mas porque não era. Ele era Drácula, e esse tipo de papel se tornou sua prisão. As tentativas de diversificar falharam. Sua atuação em comédias e dramas era, na melhor das hipóteses, desajeitada. Ele não tinha a flexibilidade emocional para habitar plenamente personagens variados. Seu alcance, como brincou um crítico, ia de sinistro para um pouco menos sinistro. No entanto, os fãs o adoravam. Seu visual, sua aura e sua voz assustadora o tornaram o rosto do horror inicial. Fora das telas, as lutas pessoais de Lugosi com o vício em morfina e dificuldades financeiras adicionaram uma profundidade trágica à sua história. Ele pode não ter sido um grande ator, mas foi uma figura imponente na história do horror. Bela Lugosi não cativava porque se transformava em diferentes papéis. Ele se tornou imortal interpretando um papel melhor do que qualquer outra pessoa poderia, e às vezes é só isso que é necessário. Mickey Rooney. Mickey Rooney era um dínamo, um estouro de energia, sagacidade e volume. Mas atuar não é apenas sobre energia, é sobre controle. E Rooney, especialmente em seus anos mais jovens, parecia não ter nenhum. Ele atuava como se estivesse sempre em cena, entregando cada fala como se estivesse se apresentando para as cadeiras baratas de um teatro de vaudeville. Na série Andy Hardy e em inúmeros musicais, Rooney interpretava malandros adoráveis com entusiasmo ilimitado. Mas críticos e colegas de elenco frequentemente observavam que suas performances eram exageradas. Ele fazia caretas para a câmera, gritava quando deveria ter sussurrado e atropelava a nuance emocional com bravata. Mesmo em papéis mais sérios, ele raramente mostrava contenção. Rooney tinha talento, ninguém duvidava disso, mas lhe faltava sutileza. Suas atuações raramente pareciam vividas, pareciam encenadas. Era como se ele nunca desligasse o interruptor do showbiz. Os diretores frequentemente tinham que contê-lo ou adaptar papéis para acomodar sua personalidade avassaladora. E ainda assim, a América o adorava. Durante o final da década de 1930 e o início dos anos 40, ele foi o maior sucesso de bilheteria do país. Seu charme de garoto da casa ao lado e carisma incansável ressoaram com o público da era da depressão que queria esperança, energia e entretenimento. Sua atuação pode ter faltado refinamento, mas sua persona o tornava à prova de balas. Mesmo à medida que envelhecia, sua presença na tela permanecia errática. Ele podia roubar uma cena, mas nem sempre da maneira pretendida. Mickey Rooney era um grande artista, mas apenas às vezes um grande ator. Ele teve sucesso não por alcance ou sutileza, mas pela pura força de personalidade. Rita Hayworth. Rita Hayworth era radiante. Cada cena em que aparecia brilhava com encanto. Sua famosa atuação em Gilda a transformou em uma lenda dos pôsteres. Mas enquanto a câmera a adorava, os críticos estavam menos impressionados com suas habilidades de atuação. Suas performances muitas vezes pareciam que ela estava recitando falas em vez de habitar um personagem. Ela era bonita, sim, mas emocionalmente distante. Os diretores frequentemente contornavam suas fraquezas. Em muitos papéis, o foco estava em seus números de dança, seu figurino, sua aura, não em seu diálogo. Sua voz era suave, sua interpretação muitas vezes incerta. Quando forçada a cenas dramáticas, Hayworth tinha dificuldade em transmitir uma complexidade emocional genuína. Ela podia parecer triste, zangada, sedutora, mas raramente parecia orgânico. As suas limitações de atuação não eram inteiramente culpa dela. O treinamento do estúdio enfatizava a imagem em vez da profundidade, e Rita foi moldada mais como uma fantasia do que como uma atriz. As suas atuações eram rigidamente controladas, a sua espontaneidade sacrificada pela perfeição visual. Isso resultou em cartazes inesquecíveis, mas nem sempre em atuações memoráveis. Ainda assim, o público a adorava. Os homens a idolatravam, as mulheres a invejavam. Ela se tornou a deusa do amor dos anos 40. Ninguém comprava um ingresso para ver Rita chorar. Vinham para vê-la brilhar. E brilhar ela fazia, com energia suficiente para iluminar uma década. Rita Hayworth não era uma mestre da interpretação, mas na era dos estúdios, qualidade de estrela muitas vezes significava mais do que qualidade de atuação. E isso ela tinha de sobra. Gregory Peck. Gregory Peck tinha a voz da autoridade, o rosto da integridade e a postura de um homem carregando o peso da justiça. E para muitos, isso era suficiente. Mas olhe de perto suas atuações e você verá um padrão. Peck frequentemente interpretava o mesmo herói moral, de fala mansa e contido, porque não conseguia interpretar de forma convincente muito além disso.
Em filmes como O Sol é para Todos ou A Princesa e o Plebeu, Peck entregava falas com grave sinceridade, mas seu alcance emocional era limitado. Suas expressões faciais mal mudavam. Seu tom enquanto confortante, raramente vacilava. Críticos observaram que, embora ele trouxesse gravidade a cada papel, ele não trazia variação. Ele era sempre Gregory Peck, independentemente do nome do personagem. As atuações de Peck careciam de espontaneidade. Havia uma seriedade calculada em sua interpretação, que às vezes parecia rígida ou excessivamente ensaiada. Ele era mais eficaz como símbolo do que como homem. Ele não despertava empatia. Ele inspirava admiração. Isso funcionava perfeitamente para papéis que exigiam clareza moral, mas o limitava em outros aspectos. Ainda assim, sua imagem era tão forte e tão duradoura que o público perdoava a falta de dinamismo. Ele representava algo nobre, e na América do pós-guerra isso significava tudo. Seu carisma não era elétrico, era constante, confiável, quase presidencial. Gregory Peck não era um camaleão. Ele não desaparecia nos papéis, mas trazia dignidade e convicção aos poucos arquétipos que dominava, e em um mundo em busca de heróis que o tornou uma estrela. Glenn Ford. Glenn Ford estava em toda parte nas décadas de 1940 até 60. Westerns, filmes no ar, comédias, filmes de guerra, ele era confiável, rentável e instantaneamente reconhecível. Mas a verdade mais profunda, ele nunca foi um grande ator. Ford era frequentemente criticado por ser emocionalmente insosso, incapaz de transmitir conflito interno ou emoção sutil. Suas atuações, mesmo em filmes de sucesso como Gilda ou Os Corruptos, eram muitas vezes adequadas em vez de excepcionais. Ford tinha uma única expressão que usava como um uniforme: estoico, ligeiramente sofrido, sempre distante. Raramente se permitia ser vulnerável ou emocionalmente exposto. Alguns dizem que era um mecanismo de defesa. Outros acreditam que era simplesmente tudo o que ele podia oferecer. Suas leituras de falas eram monótonas, sem ritmo emocional ou inflexão. E ainda assim, o público continuava voltando. O que salvou Ford foi sua capacidade de não desviar a atenção da história. Ele era um substituto cinematográfico, permitindo que co-estrelas mais fortes como Rita Hayworth ou Gloria Graham brilhassem enquanto ele interpretava o homem quieto ao lado delas. Em uma era de personalidades maiores que a vida, Glenn Ford era comida reconfortante, previsível, segura e discretamente masculina. Sua fama veio da pura consistência, não do carisma. Embora ele nunca eletrizasse a tela, também nunca a ofendia. E essa neutralidade se tornou sua marca. Glenn Ford não era amado porque impressionava alguém. Ele era amado porque nunca atrapalhava. Vincent Price. Vincent Price tinha uma voz como mel mergulhado em veneno, suave, sinistra, inesquecível. Ele era perfeito para o horror, especialmente quando os estúdios apostavam em teatralidades góticas. Mas grande atuação? Isso não era o ponto forte de Price. Ele era mais sobre atmosfera do que método, mais floreio do que sentimento. Suas atuações em House of Wax, The Pit and the Pendulum e The Abominable Daughter Phibes eram tão exageradas que beiravam a paródia. Price apreciava seus papéis, mas não se perdia neles. Ele os exibia. Sua atuação era deliberada, exagerada e muitas vezes autoconsciente. Ele falava suas falas como se estivesse saboreando cada palavra, não a sentindo. Os críticos frequentemente o rotulavam como exagerado, mas ele usava esse rótulo com orgulho. Ele não estava interessado em realismo. Ele estava interessado em performance, e para os fãs de terror isso era suficiente. Ele tornou o medo divertido. Sua postura aristocrática, sobrancelha levantada e interpretação exagerada transformaram até roteiros medíocres em tesouros cults. Vincent Price tornou-se famoso não apesar de suas falhas, mas por causa delas. Ele abraçou a artificialidade do horror com tanta alegria que você não conseguia desviar o olhar. Ele pode não ter sido um grande ator, mas era um gênio teatral, e às vezes isso é muito mais divertido. Loretta Young. Loretta Young era o epítome da elegância da era dos estúdios. Ela era bonita, elegante e sempre bem iluminada. Mas sua atuação muitas vezes era acusada de ser muito segura, muito refinada e, em última análise, esquecível. Embora tenha estrelado dezenas de filmes e até ganhado um Oscar por The Farmer's Daughter, os críticos frequentemente apontavam sua falta de intensidade emocional. Suas performances raramente arriscavam. Young frequentemente interpretava a mulher nobre e moralmente correta, um papel que ela encaixava fisicamente, mas que não permitia complexidade dramática. Quando os roteiros pediam que ela se aprofundasse, mostrasse vulnerabilidade ou crueza, ela recorria a expressões de porcelana e gestos contidos. Mesmo em cenas de crise, ela parecia muito composta, muito curada.
Sua vida pessoal estava mergulhada em escândalos que ela tentava desesperadamente esconder, desde seu caso amoroso secreto com Clark Gable até a criança que eles conceberam em segredo. Essa necessidade constante de controlar sua imagem pode ter influenciado suas atuações. Ela estava interpretando não apenas um personagem, mas também a mulher perfeita que os estúdios e a sociedade exigiam. Ainda assim, ela era imensamente popular. Sua imagem como a bússola moral de sua era lhe deu uma base de fãs leal. E em uma época em que a virtude frequentemente eclipsava a autenticidade, Loretta Young entregava exatamente o que o público esperava, mesmo que não fosse uma atuação brilhante. Ed Wood. Ed Wood não era apenas um diretor ruim. Ele também era um ator espetacularmente ruim. Suas aparições em filmes como Glenn ou Glenda mostraram um homem que não tinha senso de timing, entrega ou presença natural na tela. Sua atuação era rígida, desajeitada e profundamente desconfortável de assistir. Mas como um acidente de carro cinematográfico, você não conseguia desviar o olhar. As atuações de Wood estavam repletas de pausas longas e dolorosas, expressões faciais estranhas e movimentos desajeitados. Quer estivesse vestido como homem ou com roupas femininas, que ele frequentemente usava com orgulho, seus personagens nunca pareciam pessoas reais. Pareciam estranhos confusos, recitando falas de um filme diferente. E ainda assim, Ed Wood se tornou um ícone cult, não por causa do talento, mas por causa de como ele acreditava apaixonadamente em seu próprio gênio. Sua sinceridade era tão intensa, tão iludida, que beirava o inspirador. As pessoas riam de sua atuação, claro, mas também admiravam seu compromisso inabalável. De certa forma, a pior atuação de Ed Wood também foi a mais honesta. Ele não estava tentando impressionar, ele estava tentando existir. E mesmo no fracasso, ele deixou um legado mais duradouro do que muitos artistas refinados. John Wayne. John Wayne era um monumento. Alto, rude, estoico, o cowboy definitivo. Mas quando se tratava de atuar, Wayne não era exatamente versátil. Ele interpretava o mesmo personagem em quase todos os filmes, uma variação de si mesmo. Seja No Tempo das Diligências, Rastros de Ódio ou Bravura Indômita, ele andava do mesmo jeito, falava do mesmo jeito e reagia do mesmo jeito. Os críticos o chamavam de unidimensional, mas essa única nota o tornou uma lenda. Wayne tinha uma presença imponente, mas faltava profundidade emocional. Ele evitava vulnerabilidade, rejeitava suavidade e não conseguia lidar com papéis que exigiam turbulência interior. Quando ele chorava, parecia um erro. Os diretores frequentemente contornavam suas limitações, escrevendo cenas que combinavam com seu personagem durão. E ainda assim, ele era um titã das bilheterias porque o público não queria que ele mudasse. Eles queriam o Duque. Ele incorporava um certo ideal americano, inflexível, destemido, descomplicado. John Wayne não era um camaleão, ele era uma marca. E em Hollywood, a consistência às vezes supera a versatilidade. Ele pode não ter entregado performances complexas, mas deu a gerações de americanos um símbolo, e isso para muitos importava mais do que a arte. Jean Harlow. Jean Harlow era elétrica na tela, mas não era por causa de sua atuação. Em filmes como Red Dust, Dinner at Eight e Platinum Blonde, ela interpretou mulheres atrevidas, flertadoras e duronas com um estilo glamouroso. Mas, ao olhar mais de perto, você encontraria atuações que dependiam mais de presença do que de habilidade. Sua entrega de falas era frequentemente apressada ou não natural. Suas cenas emocionais eram tratadas de forma desajeitada. Os críticos notaram sua dificuldade com ritmo e tempo. Quando solicitada a ir além do cômico ou sedutor, Harlow vacilava. Sua voz carecia de modulação. Suas reações pareciam ensaiadas, e suas personagens raramente evoluíam ao longo de um filme. Ela interpretava versões de si mesma com diferentes graus de brilho, mas Harlow era um raio em uma garrafa. Seu visual, seu riso, seu charme escandaloso a tornavam magnética. O público não buscava realismo. Eles queriam a experiência Harlow, falando rápido, vivendo rápido e cheia de apelo sexual. Ela morreu tragicamente jovem, aos 26 anos, consolidando-se como um ícone trágico. Sua atuação pode ter sido um pouco crua, mas sua presença era inesquecível. E às vezes, essa é a única atuação que importa. Clint Eastwood. Clint Eastwood tornou-se um ícone imponente de masculinidade com um sussurro em vez de um rugido. Seu estilo de atuação, minimalista, reservado, muitas vezes impassível, era tanto sua força quanto sua maior limitação. No início de sua carreira, especialmente durante a trilogia dos dólares e até mesmo em Dirty Harry, os críticos notaram que ele tinha dois modos, olhar silencioso ou olhar semicerrado. Sua entrega de diálogo era frequentemente monótona e ele evitava demonstrações emocionais como a peste. Ele não expressava emoções, ele insinuava. Mas para alguns isso era suficiente.
Para outros, deixava seus personagens parecendo vazios. Comparado a contemporâneos mais dinâmicos, as primeiras atuações de Eastwood pareciam meio adormecidas. No entanto, o mistério funcionou. Eastwood transformou a quietude em suspense. Ele deixava o silêncio falar. Os diretores usavam sua expressão vazia para criar tensão, e os fãs projetavam suas próprias emoções em seu rosto impassível. Enquanto, embora não fosse um ator tradicionalmente habilidoso, ele entendia de presença e a dominou. Eventualmente, ele cresceu em papéis mais complexos como diretor, mas como ator, Clint Eastwood fez carreira fazendo menos, e em um mundo barulhento, esse minimalismo o tornou uma estrela. Essas estrelas podem não ter deslumbrado com técnica, mas capturaram a imaginação do público de outras maneiras. Seus defeitos se tornaram características, sua rigidez virou estilo e seu carisma ofuscou as críticas. No final, isso prova uma verdade sobre Hollywood. Grande atuação nem sempre é o que te torna inesquecível. Às vezes, é apenas ser inesquecível.